Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Prof. Suzana e agora a gente vai começar mais um Adoro Ciências. Você já se perguntou como é que uma bússola consegue indicar o polo norte do nosso planeta? Você sabia que o planeta Terra tem polos geográficos e polos magnéticos? Você já brincou com um ímã? Já viu como os ímãs, eles aproximam ou se afastam a depender da face em que a gente coloca um voltado para o outro? Se você já se fez essa pergunta ou se você já viu um ímã funcionando, já brincou com um ímã, muito bem. O nosso assunto de hoje tem a ver com tudo isso que a gente falou, porque o assunto do nosso Adoro Ciências é o magnetismo. Achou interessante? Pois é, então se prepara, que no programa de hoje eu vou te ensinar a fazer 2 experimentos relacionados ao magnetismo e a gente ainda de quebra vai aprender a fazer uma brincadeira muito legal. Mas antes, vem comigo para a gente relembrar um pouco o que é o magnetismo e falar também um pouquinho sobre os polos magnéticos da Terra. Vamos lá! O magnetismo é um fenômeno físico, uma força que exerce atração ou repulsão entre determinados objetos metálicos e ímãs. Os materiais magnéticos apresentam 2 polos que comumente são chamados de polo norte e polo sul. É impossível separar os polos magnéticos. Se dividirmos um ímã ao meio, cada pedaço se tornará um ímã completo, com 2 polos. Polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem. É por isso que quando brincamos com 2 ímãs, a depender dos lados que colocamos em contato, eles vão se atrair ou se repelir. Mas como ocorre o magnetismo? A matéria é composta de pequenas partículas chamadas de átomos. Os átomos, por sua vez, são formados de um núcleo composto de prótons e nêutrons e de uma nuvem de elétrons que orbitam ao redor do núcleo. Os elétrons podem se mover de um átomo para o outro, interagindo entre si. Em alguns materiais, como os ímãs, por exemplo, os elétrons se movimentam continuamente, formando um campo magnético ao seu redor. Metais como o ferro, aço, níquel e cobalto são facilmente atraídos por ímãs. Seus elétrons também fluem facilmente quando esfregamos um ímã neles e assim eles se tornam ímãs temporários. Uma agulha ou clipe de papel, por exemplo, se transformam temporariamente em pequenos ímãs quando sofrem influência do campo magnético de um ímã permanente. O nosso planeta também tem um grande campo magnético. No interior dele, o núcleo composto de ferro e níquel no estado líquido gira com uma grande velocidade. Isso gera um campo magnético que engloba toda a Terra. Dessa forma, nosso planeta possui 2 polos magnéticos, como um ímã. Os polos magnéticos não têm posição fixa, mas em geral ficam muito próximos aos polos geográficos da Terra. Uma curiosidade é que o polo sul magnético está localizado no polo norte geográfico e o polo norte magnético está próximo ao polo sul geográfico. Por causa dessa localização aproximada dos polos magnéticos com os polos geográficos, aparelhos como a bússola conseguem apontar as direções norte e sul. Uma bússola é constituída por uma agulha com um ímã na ponta. Ela flutua e gira livremente e é atraída pelo polo magnético da Terra. Assim, ela aponta o eixo norte-sul. A bússola foi usada durante muito tempo como um instrumento de orientação para os viajantes. Viram só quanta coisa legal sobre o magnetismo? Muito bem, e agora eu vou te dar um tempinho para que você pegue o seu caderno e o seu lápis para anotar os materiais que a gente vai precisar
para fazer os experimentos de hoje e também para fazer a nossa brincadeira. Então, te espero, solta o reloginho. Pronto? Pegou o caderno, pegou o lápis? Então anota aí os materiais necessários. A gente vai precisar de um ímã, pode ser um pedaço de um ímã também. Nós vamos usar ainda um pratinho, um pedacinho de EVA, aqueles emborrachados. Se você não tiver o EVA aí, pode pegar uma fatia de uma cortiça. Cortiça, aquelas rolhas de garrafa, tá? Uma fatia fininha. Vamos precisar de alguns clipes de papel, esses de metal, não servem os de plástico. Vamos precisar ainda de uma agulha de costura. Cuidado para não espetar o dedinho, hein? Vamos precisar de uma colherzinha de metal, uma tesoura e também um pouquinho de água. E para nossa brincadeira, a gente vai precisar também de um retângulo de papelão ou, como no meu caso, uma tábua dessas de cortar verduras, cortar carne. Aqui a tábua não pode ser muito grossa, senão não vai dar certo, tá? Se você não tiver a tábua, o papelão serve muito bem. Então agora anota aí como é que faz a primeira experiência. No nosso primeiro experimento, nós vamos construir uma bússola caseira e ela vai nos indicar o eixo norte e sul. Para fazer essa experiência é simples. Primeiro, pega o pedacinho de EVA e corta do tamanho que caiba a agulha deitadinha nele. Um pedacinho assim já é o suficiente. Agora a gente vai fazer uma dobrinha aqui. Agora vamos reservar e pegar a nossa agulha. Pega também o ímã e a gente vai imantar essa agulha, ou seja, a gente vai transformar a nossa agulha em um pequeno ímã. E como é que a gente vai fazer isso? Passando o ímã pela agulha. Mas tem uma forma especial de fazer isso. Você tem que escolher um dos lados do ímã e passar sempre o mesmo lado. Não pode inverter o ímã e passar lados diferentes. Isso acontece porque vocês viram lá na explicação no começo do vídeo que os ímãs têm dois polos. Então a gente escolhe um lado só. Outra coisa, passe sempre na mesma direção, assim. Nunca esfregue o ímã na agulha em duas ou mais direções diferentes, não funciona, tem que ser na mesma direção. Você vai repetir esse processo algumas vezes. Agora, pegue o pedacinho de EVA, dê uma dobradinha para que a agulha fique aqui dentro deitadinha, assim. Estão vendo? E vamos colocar um pouquinho de água no pratinho. A água é somente para que o EVA com a agulha flutue. Lembre-se, tire o ímã de perto, senão não vai dar certo. Aqui onde eu estou, o norte fica mais ou menos nessa direção. Para cá nós temos o leste, o oeste, o norte e o sul. Aí na sua casa, se você não sabe onde está o eixo norte e sul, você vai descobrir agora. É só colocar a agulha em cima da água. Tem que esperar um pouquinho. Viram só? A gente não pode deixar tocar nas bordas, porque senão vai perder o movimento, né, de giro livremente. Ele tem que ficar, nosso composto aqui, a agulha EVA, tem que ficar livre.
Estão observando como a agulha está apontando certinho no eixo norte e sul? Para mostrar para vocês que ela realmente está funcionando, eu vou virar. E a agulha, mais uma vez, aponta para o eixo norte e sul. Legal, né? Agora vamos para a segunda experiência. E agora, nossa segunda experiência, a gente vai fazer uma correntinha de clipes. Primeiro a gente começa colocando um clipe no ímã. Depois a gente vai equilibrando os clipes uns nos outros. Mas tem um segredinho. Nesse segundo clipe que a gente vai colocar, a gente tem que dar um apoio para ele, porque se a gente soltar antes de colocar o terceiro, olha o que acontece. O ímã vai atraí-lo. A gente vai colocar a pontinha aqui e segurar com o dedinho. Vai apontar para baixo e com jeitinho a gente vai equilibrar o terceiro clipe, o quarto clipe, vou virar assim com cuidado para não cair, o quinto clipe. Será que a gente consegue mais um? Vamos tentar o sexto. Olha só, essa experiência a gente conseguiu colocar 6 clipes, já tentamos o sétimo, não deu certo. E o que está acontecendo aqui? A propriedade magnética está organizando os pequenos ímãs que compõem este metal. E aí ele se transforma também em um ímã. Atrai o segundo clipe. O segundo clipe também vai se transformar em um pequeno ímã. Vai atrair o terceiro e assim por diante. Quanto mais afastado está do ímã principal, menor é a força de atração. É por isso que chega a um limite que a gente não consegue adicionar mais clipes aqui na nossa correntinha. E agora vamos para a nossa brincadeira. A gente vai precisar do pedaço de papelão ou da tábua de carne, como eu falei para vocês. Essa daqui não é muito grossa, se for grossa não vai funcionar. E a gente vai pegar a colher de metal, vai botar em cima do papelão ou da tábua, vai pegar o ímã por baixo dela e vamos tentar mover essa colher. E vejam só o que acontece. Para tornar essa brincadeira ainda mais divertida, você pode desenhar um labirinto aí no seu papelão ou imprimir e colar na tábua um labirinto. É o que eu vou fazer agora. E ao invés da colher, que é muito grande, eu vou utilizar um clipe de papel. O meu labirinto aqui tem entrada e saída. A brincadeira é a seguinte, a gente tem que guiar o clipe pelo labirinto até encontrar a saída. Não vale ultrapassar a parede preta, hein? Será que eu consigo? Yes! Consegui cumprir este desafio do labirinto. E você, será que consegue? E então, gostaram das nossas experiências e da nossa brincadeira de hoje? Se você fizer qualquer uma delas aí na sua casa, não esquece, tira uma foto, faz um videozinho, faz um vídeo você brincando aí com o labirinto do ímã e posta no seu Instagram e me marca. O meu Instagram é o @profSuzanaSantiago e vocês já sabem, né? Eu vou amar saber que vocês estão fazendo experiências junto comigo. Então por hoje é só, eu te espero no próximo encontro, um beijo grande e tchau, tchau!